Bem-vindo de volta. Audiolivro. Espírito Matéria. José Lacerda de Azevedo. 5. Nós, os mediadores. O operador encarnado atrai energias cósmicas. K. Manipula-as, isto é, aglutina e condensa. E, misturando-as às energias vitais de seu próprio corpo. Z. Transforma as frequências vibratórias delas em uma massa magnética de energias assimiláveis pela baixa frequência dos espíritos enfermos. Finalmente, projeta essa massa sobre os necessitados do plano astral, aliviando-lhes as dores ou mesmo curando-os. Assim agindo, o operador funciona como transdutor. Recebe, transforma e projeta energias. Transdutor, FIS. Em Novo Dicionário Aurélio, primeira edição, 11ª impressão, qualquer dispositivo capaz de transformar um tipo de sinal em outro tipo, com o objetivo de transformar uma forma de energia em outra, possibilitar o controle de um fenômeno, realizar uma medição, etc. Mas esse operador é também um modulador, pois modifica as energias atraídas, ao misturá-las com as de seu próprio corpo. Rebaixadas em sua frequência original, mas de fluxo intensificado, como se passasse por transformador, de alta para baixa tensão, ficam em condições de atuar nas frequências do plano astral e nos espíritos sofredores, que ainda vivem presos a sofrimentos e enfermidades. Modulação, FIS. Em Novo Dicionário Aurélio, primeira edição, 11ª impressão. Processo em que a uma variável característica de um fenômeno periódico é atribuída uma variação determinada por outros destes fenômenos. Como se vê, conhecer e bem aplicar princípios de física constitui um imperativo do trabalho espiritual. O tratamento de nossos irmãos desencarnados perde nebulosidades místicas para se transformar em ciência exata, pois que imutáveis as leis que regem os fenômenos. Tudo se resume em ter condições de intervir nas energias livres do cosmo, para aglutiná-las, transformá-las e corretamente aplicá-las nos enfermos do astral. Misterioso na aparência, ou mesmo milagroso, o processo da manipulação mental dessas energias é, no entanto, bastante simples. O êxito depende, fundamentalmente, do amor, desejo intenso, espontâneo e desinteressado de servir ao próximo. Amor límpido, que leve o operador a se dedicar à prática sistemática da mobilização desses fluxos de energias curativas, para o bem de muitos. Nunca é demais repetir, o amor tudo pode no mundo maior. Armados de amor e com sincero desejo de harmonizar, curar, iluminar e elevar o próximo, basta contar em voz alta, geralmente de 1 a 7, imaginando a aglutinação das energias em grandes flocos alvos como algodão, muito alvos, invisivelmente espalhados no espaço. À medida que a contagem progride, imaginamo-los mais e mais densos, mais maleáveis. Ao vocalizarmos o número final, projetamos essas massas ativas sobre os enfermos astrais, sem que, para tanto, precisemos vê-los. Os resultados, todos os experimentadores notarão, são sempre espetaculares. Em instantes, os espíritos começam a manifestar-se pasmados e satisfeitos pela cura ou bem-estar que receberam como que por encanto. A cura de enfermidades físicas. Em princípio, o mesmo processo pode ser aplicado em pessoas vivas, com idênticos resultados. Jesus é o exemplo. Ele curou doentes de variados tipos, deixando marcos de luz a serem imitados. E não foi somente ele que fez isso. Seus seguidores mais próximos, pela ardente vivência do amor, expulsaram demônios, deram visão aos cegos e fizeram erguerem-se os paralíticos. Temos convicção de que o processo é o mesmo. As leis, as mesmas. No entanto, ao tentar aplicá-las em encarnados, os resultados costumam ser decepcionantes. Nem de longe se comparam aos efeitos da contagem com projeção de energia sobre desencarnados. Qual a razão disso? Se o êxito é tanto, e certo, quando jorramos catadupas de forças curativas sobre doentes do astral, por que não conseguimos cicatrizar ou sequer melhorar um ferimento físico? Ora, se as curas físicas foram praticadas por servidores de Cristo em todas as épocas, parece elementar que elas devam ser repetidas. Pelo que podemos notar, a dificuldade está na própria matéria, que opõe condições energéticas intransponíveis. Todo operador, desde que munido de amor, boa vontade e treino mental, pode curar espíritos. Mas corpos físicos, não. A densa constituição da matéria desafia o potencial energético de nossas mentes. É preciso não perder de vista, no entanto, que o milagre permanece possível, pois depende do correto equacionamento da utilização de energias que já vimos serem palpáveis. Tudo depende da solução de um problema de física. Se tivermos força mental suficientemente intensa para moldar energias a nível de densidade material, se conseguimos interferir na coesão molecular a ponto de a matéria se tornar plástica e moldável à nossa vontade, estaremos em condições de realizar os mesmos prodígios do Divino Mestre.
Tal energia mental não haverá de ser essa, meramente, intelectual, que tantos usam e da qual frequentemente abusam, por mais brilhante e lúcida que seja. Não, a frequência tem que ser outra. Emanação divina, só pode ser a força que se irradia naturalmente dos seres de elevada evolução, que já não estão presos a interesses mundanos e individualistas. Como dizia Jesus, essas criaturas são deuses, co-criadores da obra divina. Virá o dia, temos certeza, em que uma purificada humanidade, radiosa de amor e mentalmente poderosa, saberá agir sobre a coesão das moléculas e operar a harmonização completa de corpos físicos. E uma questão de tempo, apenas. Conhecidas as leis que balizam o caminho, trilhá-lo dependerá apenas do amor, amor sob vontade. E do primeiro passo. 6. Leis da apometria. Primeira lei, lei do desdobramento espiritual. Lei básica da apometria. Enunciado. Toda vez que, em situação experimental ou normal, dermos uma ordem de comando a qualquer criatura humana, visando separação de seu corpo espiritual, corpo astral, de seu corpo físico, e, ao mesmo tempo, projetarmos sobre ela pulsos energéticos através de uma contagem lenta, dar-se-á o desdobramento completo dessa criatura, conservando ela sua consciência. Técnica. Nesta lei geral se baseia a apometria. No campo dos fenômenos anímicos, a técnica de sua aplicação representa uma verdadeira descoberta. Ela possibilita explorar e investigar o plano astral com bastante facilidade. Não dá condições, é evidente, de nos aprofundarmos até abismos trevosos do interior do planeta, nem nos permite ascensão a píncaros espirituais, mas com ela podemos assistir os desencarnados na erraticidade, com vantagens inestimáveis tanto para eles como para os encarnados que lhes sofrem as obsessões. A técnica é simples. Com o comando, emitem-se impulsos energéticos através de contagem em voz alta, tantos e tantos números, quantos forem necessários. De um modo geral, bastam 7, ou seja, contagem de 1 a 7. Segunda lei, lei do acoplamento físico. Enunciado. Toda vez que se der um comando para que se reintegre no corpo físico o espírito de uma pessoa desdobrada, o comando se acompanhando de contagem progressiva, dar-se-á imediato e completo acoplamento no corpo físico. Técnica. Se o espírito da pessoa desdobrada estiver longe do corpo, comanda-se primeiramente a sua volta para perto do corpo físico. Em seguida, projetam-se impulsos, ou pulsos, energéticos através de contagem, ao mesmo tempo que se comanda a reintegração no corpo físico. Caso não seja completada a reintegração, a pessoa sente tonturas, mal-estar ou sensação de vazio que pode durar algumas horas. Via de regra, a reintegração espontânea em poucos minutos, mesmo sem comando. Não existe o perigo de alguém permanecer desdobrado, pois o corpo físico exerce atração automática sobre o corpo astral. Apesar disso, não se deve deixar uma pessoa desdobrada, ou, mesmo, mal acoplada, para evitar a ocorrência de indisposições de qualquer natureza, ainda que passageiras. Assim, ao menor sintoma de que o acoplamento não tenha sido perfeito, ou mesmo que se suspeite disso, convém repetir o comando de acoplamento e fazer nova contagem. Pelo que observamos em milhares de casos, bastam 7 a 10 impulsos de energia, contagem de 1 a 7, ou 10, para que se opere tanto o desdobramento como a reintegração no corpo físico. Terceira lei, lei da ação à distância, pelo espírito desdobrado, lei das viagens astrais. Enunciado. Toda vez que se ordenar ao espírito desdobrado do médium uma visita a lugar distante, fazendo com que esse comando se acompanhe de pulsos energéticos através de contagem pausada, o espírito desdobrado obedecerá à ordem, conservando sua consciência e tendo percepção clara e completa do ambiente, espiritual ou não, para onde foi enviado. Nota importante: esta lei é aplicada, de ordinário, em sensitivos que conservam a vidência, quando desdobrados. Técnica. Ordena-se ao médium desdobrado a visita a determinado lugar, ao mesmo tempo que se emite energia com contagem lenta. Ele se desloca seguindo os pulsos da contagem, até atingir o local estabelecido. Como permanece com a visão psíquica, transmite, de lá, descrições fiéis de ambientes físicos e espirituais, nestes últimos se incluindo a eventual ação de espíritos sobre encarnados. Este tipo de desdobramento exige certos cuidados com o corpo físico do médium, que deve ficar em repouso, evitando-se até mesmo que seja tocado. Ilustração. Narrativa de tratamento, à distância, de caso de obsessão simples, por desdobramento apométrico e aplicação da técnica de despolarização da memória. Paciente, MS, sexo feminino, branca, solteira, 19 anos, estudante. Residente em Minas Gerais.
Há 2 anos começou a sofrer de forte depressão psíquica com choro copioso. Às vezes tem crises de riso sem motivo, ocasiões em que sofre intensas dores precordiais. O quadro mórbido tem se acentuado nos últimos meses, a ponto de não permitir que a paciente saia à rua. Quase não se alimenta durante os períodos de crise. Já consultou vários médicos, que nada encontraram de anormal sob o ponto de vista físico. Está em tratamento psiquiátrico que, no entanto, não apresenta resultados animadores. Exame. Às 9 horas de sábado, 7 de junho de 75, 2 médiums, desdobradas por apometria, são enviadas em visita enferma, no domicílio desta em Minas Gerais. Acompanham-nas 3 médicos desencarnados. Assim que chegam, relatam que veem e observam que a doença da moça tem implicações kármicas. Ela está recostada em uma poltrona, coberta por cobertor leve, em quarto conservado na penumbra. Junto dela um obsessor lhe exige contas do passado. A moça não parece estar em situação muito animadora, pois sofre de grande prostração que, talvez em parte, seja causada pela sedação medicamentosa. Tratamento. Comandamos a criação de um campo de força e nele recolhemos o obsessor, trazendo para tratamento aqui em Porto Alegre, em nosso ambiente de trabalho. Incorporamo-lo em uma das médiums e ele começa a contar sua história. Mostra-se muito revoltado diante de fatos ocorridos em encarnação anterior, quando MS fora sua esposa e o traíra com um amigo. Abandonado por todos em estado de grande revolta, seu intenso sofrimento culminou com a morte prematura. Frustrado por não ter podido vingar-se naquela ocasião, procurou e encontrou a esposa reencarnada. Pôde, então, executar sua cobrança, começou a obsedá-la. Logo teve seu ódio agravado, ao saber que MS pretendia se casar em breve. Em sua cegueira espiritual, deseja aniquilá-la por todos os meios possíveis. Tratamos de esclarecê-lo. Sob comando, projetando-lhe energias através de contagem, fazemos com que ele recue no tempo. A causa do seu atual sofrimento se desdobra, então, ante seus olhos. Em existência anterior, havia sido dele o erro que condena na que fora sua mulher. Abandonara na mais negra miséria a mulher legítima e seus filhos, para juntar-se à cunhada. Diante do que vê, mostra-se surpreso e confuso. Aproveitando-nos de seu estado de perplexidade, falamos-lhe sobre a grande lei da responsabilidade, ou lei do karma, e de seus desdobramentos ao longo do tempo. Ele nos ouve atentamente e, por fim, concorda em desistir de seus intentos malignos, permitindo que MS siga seu destino. É conduzido ao Hospital Amor e Caridade, do Astral, onde receberá tratamento conveniente, depois de esclarecimento mais pormenorizado. Afastado o obsessor, voltamo-nos para MS. Desdobramos a moça, à distância, com todo cuidado, e rapidamente a trazemos às nossas dependências, onde a incorporamos em uma das médiums, como se for espírito desencarnado. O tratamento consiste na despolarização da memória no cérebro. Com isso, a moça esquecerá as imagens negativas transmitidas pelo obsessor e as outras que, por ressonância com o passado dela própria, são filtradas para seu cérebro, durante a vida atual. Ficará livre, também, das cenas mentais que ela mesma vem criando, correntes mentais parasitas, por animismo exagerado. Livre dessas perturbações, seu sistema nervoso deixará de se desgastar e a cura será automática. Para completar, imprimimos no cérebro astral ideias de saúde, alegria, incutimos harmonia, desejo de se alimentar, esperança de felicidade ao lado do noivo, etc. Por fim, reconduzimos-lo ao seu corpo físico, fazemos o acoplamento ao corpo e ativamos os chakras. MS, ou melhor, o corpo dela, fica adormecido na poltrona durante todo o tempo que durou o tratamento. Discussão. Trata-se de paciente com obsessão simples, uma vez que o obsessor não se aliou a magos das trevas nem usou técnicas sofisticadas. A obsessão, no entanto, avançara muito no domínio da mente da obsediada, tanto que ela já se encaminhava para franca desorganização mental. MS se confundia na apreciação de valores e tinha esmaecida a repercussão deles na conduta. Começava a se configurar uma alteração de personalidade que tenderia a se cristalizar em loucura dentro de pouco tempo. Síndromes incidentes. Obsessão simples por um único obsessor. Ressonância com o passado. Correntes mentais parasitas autoinduzidas. Tratamento. Atendimento do obsessor. Atendimento da paciente pela apometria à distância, com sua incorporação em uma das médiums. Despolarização dos estímulos da memória. Tempo de tratamento, 30 minutos. Número de atendimentos, 1. Observação. 2 meses depois do atendimento, a paciente casava. Curada. Quarta lei. Lei da formação dos campos de força,
Enunciado. Toda vez que mentalizarmos a formação de uma barreira magnética, por meio de impulsos energéticos através de contagem, formar-se um campo de força de natureza magnética, circunscrevendo a região espacial visada na forma que o operador imaginou. Técnica. Mentalizamos fortemente uma barragem magnética e projetamos energias para sua concretização através de contagem até 7. Há de se formar um campo de força simples, duplo ou triplo, e com frequências diferentes, conforme desejarmos. A densidade desses campos é proporcional à força mental que os gerou. Costumamos empregar esta técnica para proteger ambientes de trabalho e, principalmente, para a contenção de espíritos rebeldes. Os antigos egípcios eram peritos nessa técnica, pois seus campos de força duram até hoje, conforme temos verificado. Usavam-nos para a proteção de túmulos, imantação de múmias e outros fins. A forma do campo tem grande importância, pois os piramidais, mormente os tetraédricos, têm tamanha capacidade de contenção que, uma vez colocados espíritos rebeldes no seu interior, eles não poderão sair, a menos que se lhes permita. Dentro desses campos, tais espíritos podem ser conduzidos para qualquer lugar, com toda segurança e facilidade. Descobrimos que os ângulos diedros das pirâmides têm propriedades especiais. Dificilmente se rompem, e assim mesmo, por ação de energias que, via de regra, esses espíritos não possuem. Quinta lei. Lei da revitalização dos médiuns, enunciado. Toda vez que tocarmos o corpo do médium, cabeça, mãos, mentalizando a transferência de nossa força vital, acompanhando-a de contagem de pulsos, essa energia será transferida. O médium começará a recebê-la, sentindo-se revitalizado. Técnica. Pensamos fortemente na transferência de energia vital de nosso corpo físico para o organismo físico do médium. Em seguida, tomamos as mãos do médium ou colocamos nossas mãos sobre sua cabeça, fazendo uma contagem lenta. A cada número pronunciado, massa de energia vital, oriunda de nosso próprio metabolismo, é transferida de nosso corpo para o médium. Usamos essa técnica, habitualmente, depois dos passes magnéticos em pacientes muito desvitalizados. Ela nos permite trabalhar durante 4 ou 5 horas consecutivas, sem desgaste apreciável. De 30 em 30 minutos costumamos transferir energias vitais para os médiums, que desse modo podem trabalhar sem dispêndio de forças. Sexta lei. Lei da condução do espírito desdobrado, de paciente encarnado, para os planos mais altos, em hospitais do astral, enunciado. Espíritos desdobrados de pacientes encarnados somente poderão subir a planos superiores do astral se estiverem livres de peias magnéticas. Técnica. É comum desdobrar-se um paciente a fim de conduzi-lo ao plano astral superior, para tratamento em hospitais, e encontrá-lo, já fora do corpo, completamente envolvido em sudários aderidos ao seu corpo astral, laços, amarras e toda sorte de peias de natureza magnética, colocadas por obsessores interessados em prejudicá-lo. Nesses casos, é necessária uma limpeza perfeita do corpo astral do paciente, o que pode ser feito, e de modo muito rápido, pelos espíritos dos médiuns desdobrados. Se estes não puderem desfazer os nós ou não conseguirem retirar esses incômodos obstáculos, o trabalho será feito pelos socorristas que nos assistem. Note-se que os passes habitualmente ministrados em casas espíritas são ineficazes nesses casos, pois o passe age apenas sobre a aura do paciente, e mais no campo vibratório. Com frequência, fornecemos energias aos médiuns desdobrados, para que possam retirar do paciente essas peias e o material mais pesado. Lembramos que é sempre através de contagem que se transfere qualquer forma de energia. Insistimos, a contagem até 7, ou mais, nada tem de místico nem constitui ato mágico. Acontece que, em geral, 7 ou 10 impulsos energéticos são suficientes. Sétima lei. Lei da ação dos espíritos desencarnados socorristas sobre os pacientes desdobrados. Enunciado. Espíritos socorristas agem com muito mais facilidade sobre os enfermos se estes estiverem desdobrados, pois que uns e outros, dessa forma, se encontram na mesma dimensão espacial. Técnica. Estando os pacientes no mesmo universo dimensional dos espíritos protetores, médicos, técnicos e outros trabalhadores, estes agem com muito mais profundidade e rapidez. Os diagnósticos tendem a ser mais precisos e as operações cirúrgicas astrais também são facilitadas, pois quase sempre o espírito do paciente é conduzido a hospitais do astral que dispõem de abundante equipamento, recursos altamente especializados, com emprego de técnicas médicas muito aperfeiçoadas. A apometria, desdobrando os pacientes para serem tratados, concorre, decisivamente, para o êxito de seu tratamento espiritual, e poderá se constituir em importante esteio no tratamento dos espíritos. Não está longe o dia, acreditamos, em que a medicina será integral. Enquanto médicos encarnados tratarem das mazelas físicas,
Seus colegas desencarnados se encarregarão das enfermidades do espírito, encarnados e desencarnados trabalhando juntos. Como a maioria das doenças, talvez 80% delas, começam no corpo astral, bem se pode imaginar a extensão das aplicações da apometria, especialmente no campo das doenças mentais. Nessas, a terapêutica é grandemente facilitada, pois é viabilizado o tratamento e afastamento de obsessores, causa mais frequente das psicopatias. Oitava IA, Lei do ajustamento de sintonia vibratória dos espíritos desencarnados com o médium ou com outros espíritos desencarnados, ou de ajustamento da sintonia destes com o ambiente para onde, momentaneamente, forem enviados. Enunciado. Pode-se fazer a ligação vibratória de espíritos desencarnados com médiuns ou entre espíritos desencarnados, bem como sintonizar esses espíritos com o meio onde forem colocados, para que percebam e sintam nitidamente a situação vibratória destes ambientes. Técnica. Quando se quiser entrar em contato com desencarnado de nível vibratório compatível com nosso estado evolutivo presente no ambiente, projetar-se energia em forma de pulsos rítmicos, ao mesmo tempo que se comanda a ligação psíquica. Por esta técnica se estabelece a sintonia vibratória entre sensitivo e desencarnado, facilitando grandemente a comunicação. Ela abre canal sintônico entre a frequência fundamental do médium e do espírito. Emitidos por contagem. Os pulsos energéticos fazem variar a frequência do sensitivo do mesmo modo como acontece nos receptores de rádio, quando giramos o dial do capacitor variável até estabelecer ressonância com a fonte oscilante, estação, que se deseja. Se o espírito visitante tiver padrão vibratório muito baixo ou se estiver sofrendo muito, o médium baixa sua tônica vibratória ao nível da entidade e fica nessa situação até que ela se retire. Tão logo aconteça a desincorporação, devemos elevar o padrão vibratório do médium. Se isso não for feito, o sensitivo ficará ainda por algum tempo sofrendo as limitações que o espírito tinha, manifestando sensações de angústia, opressão, mal-estar etc., em tudo semelhante às da entidade manifestada. É comum verem-se médiums saindo de sessões espíritas se queixando de que se sentem mal, psiquicamente esgotados e até doentes, o que denota a má condução dos trabalhos espirituais. Com efeito, isso só acontece porque os médiums, tendo ficado por algum tempo em sintonia com espíritos sofredores, não desfizeram a ressonância vibratória quando da saída deles. Em trabalhos bem orientados, com frequência o plano espiritual usa o recurso de incorporar, ao final das sessões, um guia em um dos médiuns, para processar a limpeza vibratória. Esse, por sinal, é procedimento costumeiro nos trabalhos de Umbanda. Em trabalhos de desobsessão, as circunstâncias muitas vezes fazem com que seja necessário levar espíritos rebeldes a confrontar-se com situações constrangedoras do passado ou futuro, de modo a esclarecê-los. Estes nossos irmãos revoltados costumam não aceitar esse constrangimento, talvez porque não queiram se reconhecer como personagens dos dramas escabrosos que lhes são mostrados, avessos que são as admoestações, ainda que amoráveis. Nesses casos, procuramos fazer com que sintam o ambiente, isto é, entrem em ressonância com as vibrações opressivas que desencadearam no passado, para que possam bem compreender a desarmonia que geraram e suas consequências. Tão logo projetamos energias em forma de pulsos, por contagem, a sintonia se estabelece. E haverá de permanecer até que o campo vibratório se desfaça, por ordem do operador, com a volta da entidade ao presente. Quando isso ocorrer, nosso irmão revoltado se pacificará, completamente esclarecido. Não poderia ser de outra forma. A transformação espiritual é automática quando ele vê as cenas e as sente, revivendo-as. A visão do encadeamento kármico implica a iluminação instantânea. Nona lei, lei do deslocamento de um espírito no espaço e no tempo. Enunciado. Se ordenarmos a um espírito incorporado à volta a determinada época do passado, acompanhando-a de emissão de pulsos energéticos através de contagem, o espírito retorna no tempo à época do passado que lhe foi determinada. Técnica. Costumamos fazer o espírito regressar ao passado para mostrar-lhe suas vivências, suas vítimas, sua conduta cruel e outros eventos anteriores à existência atual, no objetivo de esclarecê-lo sobre as leis da vida. Há ocasiões em que temos de lhe mostrar as injunções divinas que o obrigam a viver em companhia de desafetos, para que aconteça a harmonização com eles, além de outras consequências benéficas à sua evolução. O conhecimento, aqui ou no plano espiritual, é luz. Tão logo se esclarece, sentindo, sobre o funcionamento da lei do karma, qualquer sofredor desencarnado dá um passo decisivo em sua evolução, pois se elucidam suas dolorosas vivências passadas com todo o cortejo dos não menos dolorosos efeitos. Também usamos essa técnica, e com grande proveito, para conduzir magos negros ao passado, a fim de anular os campos energéticos que receberam em cerimônias de iniciações em templos. 10ª lei, lei da dissociação do espaço-tempo, enunciado.
Se, por aceleração do fator tempo, colocarmos no futuro um espírito incorporado, sob comando de pulsos energéticos, ele sofre um salto quântico, caindo em região astral compatível com seu campo vibratório e peso específico kármico, quilômetros, negativo, ficando imediatamente sob a ação de toda a energia quilômetros de que é portador. Técnica. Chamamos de quilômetros o peso específico do karma do indivíduo, isto é, a energia kármica negativa de que está carregado. Constitui a massa kármica a resgatar, de uma determinada pessoa. Por ser assim individual, consideramos-la específica. O fator M indica a massa maléfica desarmônica. Esta lei é importante porque nela se baseia uma técnica para tratamento de obsessores simples, mas renitentes. Observamos que um espírito, ao ser dissociado do espaço em que se encontra, através da aceleração do fator tempo, dá um verdadeiro salto quântico, à semelhança dos elétrons, nos átomos. O afastamento do espaço normal não acontece de maneira progressiva, e sim por saltos, até que consegue instalar-se num espaço do futuro hostil. Espaço frequentemente ocupado por seres horrendos, compatíveis com a frequência vibratória do recém-chegado viajante. Nesses casos de dissociação do espaço-tempo ocorre fenômeno sobremaneira interessante. Ao acelerar-se o tempo, a carga kármica a resgatar, que normalmente seria distribuída ao longo do tempo, 300 anos, por exemplo, fica acumulada, toda ela e de uma só vez, sobre o espírito. Esta é a causa da sensação de terrível opressão, de que começa a se queixar. Deste incômodo mas momentâneo mal-estar podemos nos servir, apresentando-as como provas das consequências dos seus atos e de sua repercussão negativa na harmonia cósmica. A técnica é muito simples. Projetamos energias magnéticas por pulsos rítmicos e através de contagem, sobre o espírito incorporado, ao mesmo tempo que se lhe dá ordem de saltar para o futuro. Esta técnica só deve ser usada em espíritos desencarnados, visando a esclarecê-los. O salto quântico acontece imediatamente, e o espírito passa a se ver no novo ambiente, sentindo-lhe a profunda hostilidade. Dá-se o abrupto encontro com toda a massa kármica negativa, com grande incômodo para o culpado. Devemos ter muito cuidado com o espírito, durante este encontro. Se o desligarmos do médium de repente, sem preparação, será literalmente esmagado pelo campo energético acumulado. Seu corpo sofrerá destruição, transformando-se em ovoide. Para desligar o espírito do médium, devemos fazê-lo, antes, retomar lentamente para a época presente. Esse processo é fácil de ser entendido. Ao ser projetado para o futuro, o espírito passa a viver em uma nova equação de tempo, de vez que o futuro ainda não foi vivido por ele, mas seu karma negativo, quilômetros, continua a sobrecarregá-lo. Como este quilômetros ainda não foi resgatado, também não foi distribuído ao longo do tempo. Fica condensado e acumulado sobre seu corpo astral, comprimindo. Se, de repente, o desligarmos do médium, toda a massa negativa, ainda não espalhada em outras reencarnações, precipita-se sobre ele de uma vez só, e ei-lo reduzido ao ovoide. Explicamos melhor. É como se esse espírito possuísse um caminhão de tijolos a ser descarregado ao longo de sucessivos amanhãs, mas que tivesse atirada toda essa carga de uma só vez sobre sua cabeça, por acidente. O esmagamento seria inevitável. 11ª lei. Lei da ação telúrica sobre os espíritos desencarnados que evitam a reencarnação, enunciado. Toda vez que um espírito desencarnado possuidor de mente e inteligência bastante fortes consegue resistir à lei da reencarnação, sustando a aplicação dela nele próprio, por largos períodos de tempo, para atender a interesses mesquinhos de poder e domínio de seres desencarnados e encarnados, começa a sofrer a atração da massa magnética planetária, sintonizando-se, em processo lento, mas progressivo, com o planeta. Sofre apoucamento do padrão vibratório, porque o planeta exerce sobre ele uma ação destrutiva, deformante, que deteriora a forma do espírito e de tudo que o cerca, em degradação lenta e inexorável. Técnica. A adaptação ao meio é da dinâmica da vida. Dela, de seus vários níveis de complexidade e degraus evolutivos, se ocupam as ciências biológicas. Mas a fonte da vida é o espírito. E o meio do espírito é a eternidade. Cada vez que reencarna, mergulhando num determinado tempo do planeta, de um certo país, de uma comunidade, família e humanos com quem irá conviver, a cada nova germinação na matéria o espírito tem um reencontro com cósmicas e eternas opções. Ou evoluir, aumentando a luz de si mesmo, que conquistou através de anteriores experiências na noite dos tempos, ou involui, fabricando suas próprias sombras e as dores e horrores que terá de suportar para reajustar-se à harmonia cósmica que perturbou. De tempos em tempos, de ciclo em ciclo, passos grandes ou pequenos vão sendo dados. E o espírito sempre avança, embora eventuais retrocessos.
Quando um ser humano se atira a variados crimes, perversões e vícios, de modo a retroceder alguns degraus na evolução, sabe-se que dissentirá, ao desencarnar, todo o fardo das consequências. Seu espírito tomará forma adequada ao meio que ele próprio se construiu, terá um corpo astral degradado, disforme, monstruoso. Será um Exu, por exemplo. E, ao ver que outros companheiros, esbeltos quando encarnados, se transformaram e tomaram a aparência de animais, compreenderá que a degradação de sua forma está acompanhando a degradação espiritual. As lendas de homens que se transformam em animais, zoantropia, têm, no astral, permanente realidade. Mas tais fenômenos de deterioração da forma, sendo relativamente rápidos, também são passageiros. Vistos da eternidade, têm a duração de uma moléstia curável. O espírito, mais tempo ou menos tempo, reintegra-se ao fluxo reencarnatório e assim, vivendo e morrendo, reconquista o caminho perdido. Muito mais séria, porque irreversível, é a pavorosa deformação que sofrem os espíritos que transgridem sistematicamente a lei da reencarnação. Não é fenômeno comum, pois somente entidades sumamente negativas e dotadas de mente poderosa, como, por exemplo, os magos negros, têm condições e temeridade bastantes para desprezar e recusar a vida. Observamos cuidadosamente, por cerca de 5 anos, espíritos que evitam por todos os meios reencarnar, chegando a assustar a própria reencarnação durante tempo tão dilatado que vai a milênios, começam a sofrer uma sutil, quase imperceptível mas lenta e inexorável ação do magnetismo do planeta, coercitivo e primário. O corpo astral se corrói e desgasta, o espírito perde a aparência e estética normais e vai se transformando num ser repelente. Este processo tem semelhança com o envelhecimento de uma casa em que a ação do tempo vai produzindo sinais de progressiva ruína, como deslocamento de paredes, rachaduras, perda de reboco, etc. Tão lenta é essa degradação que nem mesmo o espírito que a padece costuma percebê-la. O que é de suma gravidade, já que a deformação, segundo tudo indica, não tem reversão. Já observamos muitos magos negros com estes sinais de decadência. Mais de 30 casos. Ninguém burla as leis divinas impunemente. Quem se contrapõe ao ciclo das encarnações, repelindo oportunidades evolutivas. Quem abomina, como repugnantes, as experiências na carne. Quem prefere as ilusões do poder, através do domínio tirânico de seres encarnados ou desencarnados, ou de vastas regiões do astral inferior, aferra-se, inconsciente e automaticamente, à massa do planeta. E se afunda nele, em trágico retrocesso. Este fenômeno só acontece com espíritos detentores de inteligência e poder mental suficientes para assustar as próprias reencarnações durante séculos. Espíritos inteligentes, de grande poder mental, mas inferiores, pois ainda sujeitos à roda das encarnações e dependentes delas para subir na escada evolutiva. Nos espíritos superiores que, por mérito evolutivo, não mais precisam encarnar, esse ripo de degradação jamais acontece. Eles estão redentos, escapam ao magnetismo do planeta em razão do grau de desmaterialização que já atingiram. Temos aprendido que o conhecimento dessa lei de ação telúrica é da mais alta importância. Ela nos enseja profundas lições espirituais ao desvelar a evolução dos seres. E esclarece, também, esses espíritos endurecidos, envelhecidos do mal através do poder maléfico de suas mentes. A importância da lei nos leva a ilustrá-la com a apresentação de um caso. Esperamos que fiquem bem claros, assim, os detalhes da técnica de sua aplicação. Ilustração: narrativa de tratamento, por desdobramento apométrico, de caso de obsessão complexa, provocado por mago negro afetado pela ação telúrica. Paciente: LS jovem de 23 anos, do lar, casada há poucos meses. Comparece à Casa do Jardim em outubro de 1985. Trazida pela genitora. Encontra-se em lastimável estado de abatimento psíquico e prostração física. Esquizofrênica de pouco tempo, segundo o diagnóstico médico, sempre foi de temperamento emotivo, nervosa, sensível, temendo doenças, desastres e até trovões. Após o casamento, os sintomas se acentuaram apesar da terapêutica específica a que foi submetida. Os pais recorreram a vários trabalhos espirituais, na tentativa de auxiliar a filha. Percorreram vários terreiros de Umbanda, onde a moça teve alguma melhora, e muitos centros kardecistas. Sem diagnóstico espiritual definitivo, a paciente ficou apenas com o diagnóstico clínico. Além da prostração, as manifestações patológicas se resumem à alucinação auditiva, com vozes que ela ouve quase constantemente, mania de perseguição, temores exagerados, angústia insuportável e desespero que a coloca à beira da alienação mental. Exame. Constatamos, de imediato, que se trata de caso de obsessão complexa.
Além de estar sofrendo influência de seres perversos, verdadeiros profissionais do mal, logo se manifesta o autor intelectual do processo obsessivo. Trata-se de entidade de catadura patibular e maneiras agressivas, que protesta em termos violentos contra nossa intromissão em seus assuntos particulares. Vocifera, alegando que desconhecemos as causas da justiça que aplica à vítima, uma criminosa vulgar. No passado, ela o havia preterido por outro homem, a quem entregou um vasto patrimônio que por direito lhe pertencia, pois fora prometida em casamento pelo pai dela. Explica que, abandonado, teve de praticar um roubo para sobreviver, delito que lhe resultou em degradação pública, prisão infamante, finalmente, a morte, assassinado por um desafeto. Acalma seus arroubos de violência quando lhe fazemos exortação ao entendimento. Afirmamos que ele e ela não estão ante um tribunal, pois nem conhecemos a enferma. O que ele chamava de interferência era para nós um mero ato de solidariedade humana, atendendo ao pedido de auxílio que nos fora feito. Ele ainda profere ameaças durante alguns momentos, mas resolve contar, mais para alardear poderes do que por sinceridade, o modo como se aliar a uma vasta organização das trevas, especializada em atormentar as criaturas por todos os meios possíveis. Revela-nos que naquela reencarnação desregrada perdeu os sentidos quando apunhalado pelo inimigo, sofrendo dores atrozes no ferimento. Após tempo muito longo, de que nem mais se lembra, acordou extremamente enfraquecido e no meio de seres inferiores, deformados uns, maltrapilhos a maioria. Era um mundo estranho, de criaturas galhofeiras e sem vida organizada, que mais pareciam gozadores aloucados, pois a inércia era geral. Conseguiu safar-se deles a muito custo, passando a perambular, durante muito tempo, pelas regiões desconhecidas onde se encontrava. Com o tempo, começou a se sentir mais forte e a conhecer melhor aquele lugar inóspito que mais parecia um deserto, com vegetação raquítica, escassa e bem pouca água. Aliou-se, mais tarde, a uma malta de espíritos inferiores, onde conseguiu certa ascendência graças aos punhos e à violência, passando a gozar de situação melhor. Um ódio contínuo crescia no coração ao relembrar o estado em que se encontrava e as situações de grandeza que sonhara desfrutar, mas que perderá pela indiferença afetiva da sua prometida. Por essa razão, resolveu encontrá-la a fim de se vingar de todas as frustrações. Muito andou, até que conseguiu identificar a moça. Agora na figura de LS ela teve merecimento para reencarnar, por atos meritórios praticados. Trouxe, porém, também ela, sérias dívidas kármicas a resgatar, consequência de grandes deslizes em encarnações anteriores, ocasiões em que, junto com seu atual perseguidor, desviara-se de deveres conjugais sagrados. Mal sabia o obsessor que a lei divina havia feito com que se encontrassem, para o reajuste entre eles e a consequente harmonização. Acercou-se dela com toda a força do seu ódio, mas não conseguiu atingi-la de vez. Foi aconselhado por comparsas a procurar uma poderosa organização dedicada ao mal e dirigida por terrível mago, temido por sua impiedade. Um belo dia foi apresentado ao mago, que o industriou na arte de perseguir os encarnados, com toda a técnica de que era possuidor, e ao qual ficou ligado por laços de admiração mesclada de medo. Os médiuns haviam notado um aparelho parasita implantado no cérebro da moça, o que já nos havia revelado uma das facetas da obsessão a que vinha sendo submetida. Perguntamos, então, ao obsessor, quem for o construtor daquele aparelho diabólico, do qual a vítima dificilmente se liberta. Ele nos responde que o responsável é seu chefe, o mago, que pessoalmente instalara o pequeno engenho, numa noite em que a vítima foi levada a seus laboratórios, desprendida pelo sono. Nessa altura da conversa, manifestamos nossa vontade de conhecer criatura tão poderosa e inteligente, para dialogar sobre o estado da paciente. O obsessor se assusta. Nem penses em trazer até aqui um chefe tão poderoso. Sabes, se ele vier, vai escravizar a ti e a todos os teus companheiros. Não tens poderes para obrigá-lo a vir. Aconselho-te a ficar quietinho e a não te meteres com ele. Para o teu bem. Como mostramos cada vez mais curiosidade em conhecer personalidade de tal importância no mundo umbralino, ele retruca, com quase pavor: olha, vamos fazer um acordo. Deixa ele para lá e não tentes trazê-lo até aqui, pois não tens como fazer isso. Eu te peço, não insistas, pois ele pode virar-se contra mim, pensando que o traí. Nem imaginas a fúria dele quando alguém o trai ou tenta fugir. Ele é terrivelmente cruel, castiga muito o culpado. Depois, ainda por cima, o mutila. Sem dar importância a tais argumentos, comandamos a criação de um poderoso campo de força de atração, atuando sobre a base do mago. Pouco depois surge a figura impressionante do chefe. Ele sintoniza uma das médiuns, incorporando, mas não pronuncia uma única palavra.
Lança-nos apenas um rancoroso e demorado olhar de desprezo, como quem avalia e ao mesmo tempo faz pouco. Trata-se de uma figura imponente, alto, ereto, calmo e arrogante, embora o rancor talvez seja a primeira ousadia que sofre dos mortais, essa nossa interferência em seus negócios. Sentimos que enfrentamos criatura acostumada ao poder, ao comando, e consciente de suas possibilidades. Começamos o contato, muito polidamente. Agradecemos sua presença entre nós, honrados que nos sentimos por poder conversar com personalidade tão poderosa, de invejável inteligência. Como todos esses seres são muito vaidosos, nossas palavras de certa forma o surpreendem. Embora não nos respondendo, aquece, com um gesto, em nos ouvir. Falamos da apurada técnica que ele demonstra conhecer ao construir tais engenhos, e elogiamos seu avançado conhecimento da fisiologia do sistema nervoso, principalmente pelo problema clínico criado para os especialistas da medicina terrena, que jamais poderiam sonhar com as consequências patológicas da ação desses aparelhos eletrônicos. Após este preâmbulo, passamos a falar das leis espirituais e do pouco conhecimento que, mesmo nós, espíritas, temos delas. Ele continuou quieto, sem fazer qualquer comentário, mas demonstra grande atenção para o que estamos dizendo. Aproveitamos para ir direto ao alvo. Caro amigo, folgamos muito, como já dissemos, pela gentileza de ter vindo até nós. Nosso desejo é conversar com o irmão sobre certos fenômenos da mais alta importância, observados por nós já há algum tempo, e que, sentimos, deverão interessá-lo muito. Trata-se de uma lei espiritual que, por sua sutileza, escapa a toda observação apressada. Seus efeitos somente podem ser observados em espíritos que não reencarnam há muito tempo, séculos talvez, como o caro amigo. Quando um espírito se furta à lei das reencarnações, freando a volta à carne, embora tenha necessidade de reencarnar, para prosseguir no processo evolutivo, começa a sofrer constante ação do magnetismo primário do planeta, e, com o tempo, acaba por se deformar inteiramente. Submetido a essa ação desgastante, o espírito vai se tornando velho, decrépito, e começa a mergulhar inexoravelmente nas abissais profundezas do interior da Terra. Ele aguça o olhar, fixando-nos mais profundamente, mas não se digna a falar. Continuamos. Vamos fazer uma demonstração ao amigo. Gostaríamos de que observasse se, de fato, é verdade o que afirmamos. Vamos baixar um pouco sua frequência vibratória, apenas para ligá-lo mais fortemente ao gênero de obra que pratica. O irmão perceberá que já entrou nesse processo deformante, embora não tenha notado o horroroso fenômeno que o está afetando. Note bem, caro irmão, que esse processo de degradação é muito lento, mas inexorável, irreversível. Ao baixar-lhe a frequência, colocamos um espelho astral à sua frente. Ele se assombra, se vê modificado. O cabelo apresenta-se ralo, em chumaços duros e desalinhados. O semblante se enrijecera e encovara. O rosto tem coloração amarela, enfermiça, encovada. A própria roupa demonstra sinais de envelhecimento, com partes puídas e sujas. Insistimos. Caro irmão, vamos repetir a técnica, para que o amigo observe com mais perfeição a realidade dessa lei. Refazemos a experiência com bastante calma, de modo que o mago possa senti-la e vivê-la. Deve ter sentido a variação da frequência e consequente opressão, quando do rebaixamento do padrão vibratório, pois brada, surpreso, mas como? E eu não conhecia esta lei. No entanto, prezado amigo, ela é verdadeira, como você pôde verificar. Por se afastar do Cristo, nossa meta redentora, o amigo ficou entregue a si mesmo, desgarrado da lei da evolução. Distraiu-se das verdadeiras finalidades do ser, porque preocupado unicamente em exibir seus poderes sobre um grupo de escravos misérrimos, que obedecem por temor, empregando toda a inteligência no triste mister de atormentar seus irmãos em evolução. Agora, meu caro, deve arrostar as consequências de seus atos. Chegou o momento da colheita do que plantou com tanto afinco. Perplexo, o mago parece meditar. Prosseguimos. Meu amigo, agora se abrem para você duas alternativas. Você poderá levar a vida que vem tendo, mas aumentará, obviamente, o volume dos erros que já lhe pesam na consciência e toda a carga que lhe reserva o tempestuoso futuro, com horrores sem conta a resgatar. Continuará entregue à ação irreversível do próprio planeta que, dentro de pouco tempo, haverá de tolhê-lo por completo, petrificando-o por tempo indeterminado em regiões infernais. Já a outra alternativa é tomar outro rumo, desvencilhar-se disso tudo. Mar-se abandonar imediata e definitivamente a crueldade e o arremedo de poder sobre criaturas indefesas, deve preparar-se, desde já, para enfrentar com coragem os resgates que terá pela frente, até poder reiniciar o trabalho no bem,
Como antigo iniciado que é, observe, caro irmão, que esta noite é de máxima importância para seu destino. Tome a decisão livremente, que nós, aqui, pretendemos auxiliá-lo. O chefe se curva, mudo. Momentos depois, faz gestos de assentimento com a cabeça. Concorda em seguir nossa orientação. Prosseguimos. Caro irmão, sentimos-nos felizes por sua decisão de voltar para Jesus. Mas é preciso que você seja despojado desses poderes iniciáticos que só irão perturbar sua próxima encarnação. Você sabe, o vício do mando não é erradicado com facilidade. Vamos levá-lo ao Egito Antigo, para desfazer sua iniciação. O mago é conduzido ao passado, para a retirada de seus poderes, amuletos, orações sagradas, objetos sacros, registro no templo. A tudo ele se submete sem protesto, resignadamente. Continuamos. Caro amigo, permite que atuemos sobre seu cérebro, para apagar seus bancos de memória o conhecimento de técnicas de magia? Isso é imprescindível para que você desfrute de um pouco de paz em sua próxima encarnação. É necessário que se torne ignorante de tudo quanto aprendeu sobre magia, de tudo que usou para praticar o mal. Ele concorda em ser tratado por nossa técnica de despolarização dos bancos de memória. Trazemo-lo de volta, do passado para o presente. Vem completamente anulado em seus poderes e funções mentais. As equipes do Hospital Amor e Caridade o levam para tratamento pré-encarnatório. A base que habitava, no astral inferior, foi desativada. Seus comandados são recolhidos para a recuperação. Livre do aparelho parasita e do obsessor, LS passou a se sentir gradativamente melhor. Tanto que não mais voltou à casa do jardim. Gostaríamos de que os trabalhadores nas lides desobsessivas observassem o funcionamento dessa lei, de modo a confirmar ou informar o resultado de nossas pesquisas. Já tratamos muitos outros magos, cerca de 30, afetados por essa lei identificada na casa do jardim, após anos de observações. O sucesso é sempre certo, sem violências ou constrangimentos para as entidades. Conhecendo os efeitos dessa lei, que atua sobre todos os seres em evolução na psicosfera do planeta, eles a tudo se submetem. A lei de ação telúrica pode ser formulada matematicamente. Se chamarmos delta, do grego diastrofé, deformação, a deformação que sofre o espírito, M a malignidade que ele representa, e T o tempo que roubou das encarnações, teremos. Se quisermos saber o grau de malignidade de que é portador, encontraremos a maldade aparecendo como diretamente proporcional à deformação. 12ª lei, lei do choque do tempo. Enunciado. Toda vez que levarmos ao passado espírito desencarnado e incorporado em médium, fica ele sujeito a outra equação de tempo. Nessa situação, cessa o desenrolar da sequência do tempo tal como conhecemos, ficando o fenômeno temporal atual, presente, sobreposto ao passado. O deslocamento cria tensão de energia potencial entre a situação presente e os deslocamentos para o passado. Enquanto o espírito permanecer incorporado ao médium, nada lhe acontece. Apenas passa a viver e vislumbrar a nova situação ambiental que lhe foi imposta. No entanto, se for bruscamente desligado do médium, sai do campo de proteção do mediador e fica como que solto na outra dimensão espaço-temporal. Recebe em cheio, então, a energia potencial criada pelo deslocamento. Essa energia é suficientemente forte para destruir sua estrutura astral através do choque que se produz. E ele se reduz ao void vestido apenas por suas estruturas espirituais superiores, corpus átmico, búdico e mental superior. Para que um espírito não sofra tal agressão quando submetido a tratamentos no passado, é necessário trazê-lo lentamente de volta ao presente, através de contagem regressiva. Técnica. É a mesma descrita em leis anteriores. Emprego de pulsos energéticos através de contagem. Ilustração. Narrativa de atendimento a paciente assediada por malta de espíritos obsessores, integrantes de hostes de magia negra. Começamos o atendimento desmanchando campos magnéticos negativos. E capturamos os comandos das trevas. Um dos chefes, o mais forte, logo se apresenta, fazendo alarde de poderes extraordinários, desafiando-nos a reduzi-la à impotência, se pudermos. Ri, ao ouvir nosso convite para que passe para a bandeira do Cristo. Revela que é um orixá defendido por poderes desconhecidos dos mortais. Respondemos-lhe que nenhum orixá verdadeiro trabalha para o mal, como ele vinha fazendo, e que agora terá de fazer uma longa viagem conosco, para o passado, onde lhe serão retirados todos os poderes. Ele continua rindo. Reafirma sua superioridade, duvida das nossas condições de conduzi-lo aos templos do Egito Antigo. Chegado ao Egito, e quando vamos iniciar a retirada dos poderes, ele se rebela. Grita que vai embora, e que ninguém pode impedi-lo.
Como possui muita força mental, rompe abruptamente suas ligações magnéticas com o médium, afastando-se. Mas imediatamente comandamos a formação de poderoso campo de força, obrigando-o a voltar para o médium. Com surpresa, porém, constatamos que a entidade se encontra completamente anulada, apresentando a clássica síndrome de descerebração cortical, isto é, está inconsciente, em estado semelhante ao de coma. Ao deslocar-se do médium, o falso orixá recebeu o choque do tempo, desestruturando-se. Ele não conhecia esta lei e seus fenômenos. Observe-se que, nesta lei, não há interferência da massa kármica, como se vê na lei anterior. No passado o espírito se defronta com acontecimentos já vividos. Podemos deduzir, pelo relato, que o tempo é, também, constituído por energia. 13ª lei. Lei da influência dos espíritos desencarnados, em sofrimento, vivendo ainda no passado, sobre o presente dos doentes obsediados, enunciado. Enquanto houver espíritos em sofrimento no passado de um obsediado, tratamentos de desobsessão não alcançarão pleno êxito, continuando o enfermo encarnado com períodos de melhora, seguidos por outros de profunda depressão ou de agitação psicomotora. Técnica. Em primeiro lugar, procede-se ao atendimento dos obsessores que se encontram em volta do paciente, retirando-os para instâncias do astral especializadas no tratamento de tais casos. Nunca se deve esquecer que obsessor, ou qualquer sofredor, só se atende uma única vez. Se bem feito o tratamento, com assistência espiritual devida, todos os espíritos malfazejos são retirados definitivamente, num único contato. Deixar obsessores soltos, após breve esclarecimento evangélico, como se faz em sessões kardecistas, é um erro. Não é com o simples diálogo de alguns minutos que se demovem perseguidores renitentes ou magos negros. Reafirmamos, esse procedimento clássico torna o trabalho inócuo e até prejudicial. A remoção de todos esses seres pode ser feita em algumas sessões. Se o doente, depois, não apresentar melhoras definitivas, devemos dar início ao estudo de suas encarnações anteriores. Para tanto, abrimos as frequências dessas encarnações, para atendimento aos espíritos que estacionaram no tempo. Todos eles, quase sempre, são profundos sofredores. Alguns ainda se encontram acorrentados em masmorras, outros vivem em cavernas ou se escondem em bosques, temerosos, famintos, esfarrapados. Eles maldizem quem os prejudicou, formando campos magnéticos de ódio, desespero e dor, profundamente prejudiciais. Quando o enfermo encarnado recebe o alívio que se segue ao afastamento dos espíritos mais próximos, os que estão na atual encarnação, esse alívio não se consolida porque as faixas vibratórias de baixa frequência, oriundas do passado, refluem e se tornam presentes, por ressonância vibratória. O enfermo encarnado, partícipe ou causante daqueles passados barbarismos, continua a receber as emanações dessas faixas de dor e ódio. Sente, também ele, íntima e indefinida angústia, sofrimento, desespero. E somente terá paz se o passado for passado a limpo. De encarnação a encarnação, vai-se limpando essas faixas do passado. Espíritos enfermos, dementados e torturados, são recolhidos para o tempo presente e internados em casas de caridade do astral, para tratamento eficiente. E ao final, quando o enfermo encarnado manifesta sinais de que sua cura se consolida, o persistente trabalho de desobsessão, aprofundando-se no passado, terá conduzido à regeneração e à luz centenas, quando não milhares de irmãos desencarnados. Chegamos ao fim desta jornada profunda sobre a apometria, onde exploramos como a física quântica e o amor se unem para transformar energias, desdobrar a consciência e curar no plano astral. Se você se sente um transdutor ou um modulador de energias em busca de conhecimento lógico e libertador, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe essa ciência do espírito. Seu engajamento é o pulso que acelera a lei de ação à distância, levando esta mensagem essencial de José Lacerda de Azevedo a quem mais precisa. Quer dominar as leis da apometria e as técnicas de contagem energética? Acesse agora a playlist completa do audiolivro aqui no YouTube. Obrigado por assistir.